Entre 10 artistas almejam contar com os arranjos e a finesse desse que é um dos mais completos músicos que por aqui passaram. Com vocês, Rui Mário. Me chamo Rui Mário Mendes Lima, nasci em Santa Luzia, do Maranhão. Aos 5 anos fui morar em Arari e aos 6 anos vim morar aqui em São Luís.
Sou de uma família de sanfoneiros, né? Onde meu pai toca, meu avô tocava sanfona de botão, na cidade de Santa Luzia. E eu tenho um sobrinho também agora tem uns 20 anos que também já toca sanfona. Então, a família inteira de forrozeiros, né? De músicos. E eu lembro que, assim, aos meus 5 anos, eu já acompanhava meu pai tocando. Esqueci de falar que eu sou muito emotivo. Ainda mais quando eu lembro da minha história, né? Então, aos meus 7 anos de idade, eu comecei a pegar na sanfona. A primeira vez que eu peguei, de cara derrubei, né? Mas meu pai não me impediu de pegar, de continuar, na verdade. E assim foi o meu início na música, né? Tocando sanfona, tocando Asa Branca, do Luiz Gonzaga.
Minhas primeiras apresentações foi com um grupo de forró pé de serra, que foi o Pimenta de Cheiro, e já me apresentando em bailes, né, viajando para o interior do Maranhão e tocando tudo de forró pé de serra. Já aos meus 13 anos de idade, eu fui... Minha primeira vez que eu fui tocar com um artista maranhense, que foi o Gabriel Melônio. Meu pai tocava com ele antes, mas meu pai nunca se adaptou muito a tocar com artistas e me levou para tocar no lugar dele. Tem uma historinha legal que toda vez que a gente vai tocar, que eu vou tocar com o Gabriel, ele sempre conta essa história no show. E é engraçado porque é justamente como foi, né? Então, eu cheguei lá, né, muito magrinho, a sanfona maior do que eu, e ele disse: "Seu Raimundinho, tem certeza que ele que vai tocar?" Meu pai: "Tu vai ver, quando ele começar a tocar é que tu vai dizer para mim." Então, quando eu comecei a tocar a primeira nota para ele lá, ele rapidamente disse para o meu pai: "Você pode ir embora, que seu filho vai continuar aqui com a gente, e sei muito bem que ele vai dar conta." E assim começou a minha trajetória já acompanhando os artistas maranhenses. Então, o Gabriel foi o primeiro artista que eu acompanhei, né? E de lá para cá, eu acho que depois de alguns shows que eu fiz com ele, outros grandes artistas daqui começaram a me chamar também para fazer parte do show. Inclusive, um cara que eu gosto muito, que é o Joãozinho Ribeiro. Fiz meu primeiro show com ele, eu tinha 17 anos, né? Então, foi bem legal esse começo de música profissional, né? Com um olhar mais profissional para mim.
tenho alguns grupos que eu participo, né? Um deles é o Emaranhado, que é formação com Renato Serra, que estava aqui com a gente, Ronald Nascimento também, Dedé Valença. Eu tenho um outro grupo chamado Trítono Trio, que é formação musical com Israel Dantas e Roberto Chinês. Então, a gente fez alguns shows fora, inclusive participou de alguns festivais no Paraná. Nesse festival, eram de músicas inéditas, a gente colocou 3. Dessas 3 músicas passaram 2. E para a gente foi um grande aprendizado, porque poder apresentar o nosso trabalho assim, em outro estado, para pessoas diferentes do que a gente está acostumado, é algo maravilhoso, né? E mostrar que aqui no Maranhão tem música instrumental, tem músico de qualidade. Então foi muito bom. Acompanhei também o próprio Joãozinho Ribeiro no Rio, em São Paulo. Fiz uma turnê com o Papete. Na época era o grupo Ouro de Mina. Aprendi bastante com o Papete. Ele tinha um sentimento totalmente diferente dos outros. Ele sabia o que ele queria. E onde a gente tocou, a gente conseguiu agradar, né, a plateia, e as pessoas vinham falar com a gente emocionadas. E isso é muito gratificante. Então, tenho tocado também bastante com a Flávia Bittencourt, Rio, São Paulo. A gente passeou pela Europa. E assim vai, né? A gente vai levando. Então, minhas referências, então, vêm do Luiz Gonzaga, né? Vem dentro de casa, que é meu pai, que é sanfoneiro. Tem um cara também aqui em São Luís do Maranhão,
que é excepcional, que é o Eliezer do acordeon, uma grande referência para mim. E desde pequeno eu escuto, através dos vinis e fitas cassete, na época, Dominguinhos, Sivuca, Oswaldinho do acordeon. E são alguns dos compositores que toquei hoje aqui. E esses caras, para mim, foi aprendizado total. Tudo que eu sei hoje foi através das canções, dos instrumentais deles. E foi esse legado que eles deixou pra gente. E eu tento passar para outros sanfoneiros, alunos, músicos. O atual, acho que para todo mundo, né, deu uma estagnada, até por conta da pandemia. Mas faz tempo também que a música maranhense tá parada, tá sem aquele brilho. Não sei te dizer muito bem o porquê, mas eu acredito que a mídia, né, ela é muito culpada por isso. Eu lembro muito bem, eu com meus 13 anos de idade, escutava música na rádio, música maranhense na rádio. Via na televisão festivais feitos aqui em São Luís, com cantores daqui, de fora. Eu lembro que eu dizia assim, com 13 anos, um dia eu quero estar nesse palco, tocando, né? Fazendo parte dessa festa. E eu vejo que hoje
A meninada de hoje não tem isso, não tem esse ouvir, não tem o ver para poder fazer parte, para poder querer se motivar a fazer parte da nossa música, né? A querer mais a nossa música, a querer ouvir a nossa música, a querer tocar a nossa música. Eu acho que é isso, precisa um pouco mais de divulgação.
Ultimamente eu tenho produzido bastante discos, né, de alguns artistas, fazendo alguns arranjos, sendo diretor musical de alguns shows. Então eu pretendo manter e focar também um pouco mais nas minhas músicas inéditas, e eu acho que é isso, levar para frente essa ideia do artista solo e continuar com o meu trabalho, né, de produtor musical, arranjador, diretor musical.
O programa É Música é maravilhoso, né? Super importante para a nossa música maranhense. Resgata, né, nossos artistas, grandiosos artistas. E também traz novidades, dá espaço para a música instrumental. Como eu já falei, como eu costumo falar, eu acho que o povão, ele só gosta daquilo que ouve, né? E com certeza o programa É Música faz criar uma plateia, né, para qualquer estilo de música que vem aqui se apresentar. Então eu só tenho a agradecer e parabenizo totalmente vocês pelo trabalho, pelo projeto.